Senhor Mendes, o senhor está acabado! Gritou a promotora Fernanda Cruz de sua mesa, agitando uma pasta cheia de documentos. As provas são claras: fraude milionária, evasão fiscal, suborno a funcionários. Seu cliente não tem escapatória. Diego Mendes olhou para a mesa onde deveria estar seu advogado, mas a cadeira estava vazia. Júlio Vasconcelos havia desaparecido justamente quando ele mais precisava, levando consigo todos os documentos da defesa. Onde está o seu representante legal? Perguntou o juiz Ramos com impaciência, olhando para o relógio. Não podemos continuar sem... Ele foi embora, meritíssimo, interrompeu Diego, levantando-se com as mãos trêmulas. Não sei porquê, mas ele foi. A promotora sorriu com satisfação. Na galeria, os jornalistas já preparavam suas manchetes. Herdeiro multimilionário, culpado de fraude massiva. Isabela Torres, a elegante noiva de Diego, inclinou-se de seu assento na primeira fila, sussurrando algo para o homem ao seu lado. Seus olhos brilhavam com uma estranha emoção que não parecia preocupação. Nesse caso, disse o juiz Ramos, não me resta alternativa a não ser declarar: eu posso defendê-lo. Todos se viraram para a voz que havia interrompido. Na última fila da galeria, uma menina de apenas 8 anos se pôs de pé. Era Camila Rezende, com seu vestido simples e o cabelo preso em 2 chiquinhas. Ela segurava um caderno gasto contra o peito. Isso é ridículo! Exclamou a promotora Cruz. Quem deixou essa menina entrar? Eu tenho vindo todas as semanas, disse Camila com voz firme, caminhando para a frente. E eu vi coisas que vocês não viram. O juiz Ramos tirou os óculos incrédulo. Menina, isto é um tribunal, não um jogo. Volte para o seu lugar. Não é um jogo. Camila elevou a voz. Meu pai me ensinou que quando alguém está com problemas e é inocente, a gente tem que ajudar. E ele é inocente. Diego a olhava sem entender. Ele nunca tinha visto aquela menina na vida. Como você pode ter tanta certeza? Perguntou ele, aproximando-se dela. Camila abriu o caderno e mostrou páginas cheias de anotações com letra infantil, mas organizada. Porque eu prestei atenção e vi quando a sua noiva e o seu advogado passavam papéis em segredo, e quando ela deu dinheiro para aquele senhor ali, apontou para um homem na galeria que imediatamente ficou nervoso. E quando eles colocaram algo na sua mala, enquanto o senhor não via, o silêncio tomou conta do tribunal. Isabela havia empalidecido. Isso é absurdo, gritou a promotora. Vamos acreditar nas fantasias de uma criança? Não são fantasias, interveio uma voz vinda de trás. A delegada Laura Moraes se aproximou, mostrando sua identidade. Eu também tenho observado este caso e há muitas coisas que não batem. O juiz Ramos olhou para Camila, depois para Diego e então para a delegada. Delegada Moraes, o que a senhora está sugerindo? Que talvez devêssemos ouvir o que esta menina tem a dizer antes de tomar qualquer decisão final. Camila se endireitou, sentindo que pela primeira vez em muito tempo alguém a levava a sério. Eu tenho vindo aqui desde que o julgamento começou, ela começou. Minha mãe trabalha limpando escritórios no prédio ao lado e eu a espero aqui. No começo eu só vinha por curiosidade, mas depois percebi que havia algo muito errado. O que você notou exatamente? Perguntou Diego, aproximando-se mais. Sua noiva não age como alguém que está preocupada. Ela está sempre sorrindo quando pensa que ninguém a está vendo. E o seu advogado, ele recebe chamadas dela e depois muda toda a estratégia dele. Isabela se levantou bruscamente. Não vou ficar aqui ouvindo acusações de uma criança. Sente-se, senhorita Torres, ordenou o juiz. Eu quero ouvir isso. Camila folheou o caderno até chegar a uma página com desenhos e horários. Aqui eu anotei tudo. Na terça-feira passada, eu vi quando ela deu um envelope para o senhor de camisa azul e depois ele foi falar com as testemunhas que disseram coisas ruins sobre o senhor. A delegada Laura se aproximou para ver o caderno. Posso? Camila assentiu. Essas anotações são muito detalhadas para uma criança da sua idade. Meu pai era policial civil, disse Camila com orgulho. Ele me ensinou a observar e a anotar tudo o que é importante. Ele dizia que os detalhes pequenos podem resolver casos grandes. Diego sentiu um nó na garganta.
Esta menina desconhecida estava lutando por ele com mais determinação do que seu próprio advogado. "Onde está o seu pai agora?" perguntou ele suavemente. Os olhos de Camila se encheram de lágrimas, mas sua voz continuou firme. "Ele morreu há 2 anos, mas antes de morrer, ele me deu um número secreto. Ele me disse que se eu visse algo de errado acontecendo e ninguém acreditasse em mim para ligar para aquele número." A promotora Cruz havia se calado, revisando seus documentos com nervosismo. "Meritíssimo", disse a delegada Laura. "Eu solicito um recesso para investigar essas acusações." "Não", gritou Isabela. "Isto é uma perda de tempo." Mas o juiz Ramos já havia tomado sua decisão. "Suspende-se a audiência por 48 horas. Delegada Moraes, eu quero um relatório completo sobre essas alegações." Quando todos começaram a sair, Diego se aproximou de Camila. "Por que você faz isso por mim? Você nem me conhece." Camila fechou o caderno e o olhou com olhos sérios. "Porque meu pai me ensinou que quando a gente sabe a verdade, a gente tem que falar, e eu sei que o senhor não fez nada de errado." A delegada Laura Moraes permaneceu no tribunal depois que todos se foram, observando Camila organizar cuidadosamente seus papéis dentro do caderno gasto. "Você pode me mostrar exatamente o que tem anotado?" perguntou Laura, sentando-se na altura da menina. Camila abriu o caderno na primeira página, onde havia escrito com letra clara: "Caso Diego Mendes." Dia 1. "Eu comecei a vir aqui há 6 semanas, ela explicou. "No começo eu estava só entediada esperando minha mãe, mas depois notei que a dona Isabela agia muito estranho." Diego se aproximou, ainda sem conseguir acreditar que uma menina de 8 anos havia estado mais atenta do que todos os adultos no tribunal. "Que tipo de comportamento estranho?" ele perguntou. "Olhe." Camila apontou para uma página cheia de pequenos desenhos. "Aqui eu desenhei como ela sempre senta no mesmo lugar, mas nunca olha para o senhor quando o advogado fala. Ela está sempre olhando para a porta, como se estivesse esperando alguém." Laura examinou os desenhos. Eram simples, mas precisos, mostrando a disposição do tribunal e as posições de cada pessoa. "E isso o que significa?" perguntou Diego, apontando para umas linhas que conectavam diferentes figuras. "Essas são as vezes em que eu vi sua noiva falando com outras pessoas. Olhe, aqui está o dia em que ela falou com o senhor Júlio Vasconcelos, seu advogado, mas não foi uma conversa normal." Camila folheou a página e mostrou uma anotação que dizia: "Isabela deu papel branco para Júlio." Ele leu e ficou nervoso, depois guardou o papel no bolso esquerdo. "Como você consegue se lembrar de tantos detalhes?" perguntou Laura, impressionada. "Meu pai me ensinou um jogo. Ele me pedia para observar as pessoas por 5 minutos, e depois eu tinha que contar tudo o que tinha visto. No começo era difícil, mas depois ficou fácil." Diego sentiu uma mistura de admiração e tristeza. Esta menina havia perdido o pai, mas havia conservado seus ensinamentos para ajudar um estranho. "Tem mais alguma coisa que você notou sobre Júlio?" perguntou Laura. Camila folheou várias páginas até encontrar o que procurava. "Sim, aqui eu anotei que ele sempre chegava atrasado nos primeiros dias, mas depois começou a chegar cedo e ficava falando com a promotora Fernanda Cruz. E uma vez eu os vi rindo juntos no corredor." "Rindo?" Diego franziu a testa. "Eles deveriam ser adversários." "Exato", disse Camila. "Por isso eu anotei. Meu pai dizia que quando as pessoas agem diferente do que deveriam, a gente tem que prestar atenção." Laura anotou enquanto Camila continuava explicando suas observações. "E quanto às testemunhas? Você mencionou algo sobre isso?" "Ah, sim." Camila buscou outra página. "Aqui eu tenho os nomes de todas as pessoas que vieram para falar mal do senhor Diego, mas olhe isto." Ela mostrou uma lista de nomes com horários ao lado. Todos chegaram no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo carro. E antes de entrar, se reuniram com Isabela no estacionamento. Eu os vi da janela do 2º andar. Diego se calou. Não podia acreditar que sua própria noiva estivesse organizando uma conspiração contra ele. "Você tem mais provas disso?" perguntou Laura. Camila assentiu e tirou do caderno um guardanapo dobrado. Quando terminaram de falar no estacionamento, Isabela jogou isto no lixo.
Eu peguei depois. Ela desdobrou o guardanapo, que tinha números escritos com tinta azul. Você sabe o que significam esses números? Perguntou Diego. Eu não tenho certeza, mas acho que são contas de banco. Meu pai me ensinou que números longos como estes quase sempre são contas de banco ou telefones, e como tem muitos zeros, provavelmente são contas de banco. Laura fotografou o guardanapo com o celular. Esta é uma evidência muito importante, Camila. Há mais alguma coisa que devamos saber? Camila hesitou por um momento. Depois abriu o caderno na última página escrita. Tem algo que me dá medo, disse em voz baixa. Ontem, quando o julgamento terminou, eu vi Isabela falando ao telefone no corredor. Ela estava muito brava e dizia coisas como: ele tem que sumir e não podemos mais esperar. Você escutou mais alguma coisa dessa conversa? Perguntou Laura, preocupada. Ela disse um nome, ela disse: seu Afonso não pode acordar. Quem é seu Afonso? Diego empalideceu. É meu pai. Ele está internado em uma clínica particular. Ele tem estado doente. Que tipo de doença? Perguntou Laura. Os médicos dizem que é depressão severa, mas... Diego fez uma pausa. Agora que eu penso nisso, ele adoeceu logo depois que Isabela e eu anunciamos nosso noivado. Laura e Camila se entreolharam. Você acha que ele percebeu algo sobre Isabela? Eu acho que seu pai é muito inteligente e viu algo que os outros não viram. Por isso alguém teve que calá-lo. Laura se levantou. Precisamos ir para essa clínica agora mesmo. E Camila, você pode ligar para a sua mãe? Você vai conosco. Por quê? Perguntou Diego. Por quê? Respondeu Laura. Esta menina viu coisas que nenhum adulto notou. Se houver mais pistas para encontrar, ela as verá. Camila sorriu pela primeira vez desde que havia começado a falar. Eu posso ajudar de verdade? Você já nos ajudou mais do que imagina, disse Diego. Agora vamos encontrar a verdade completa. Isabela Torres permaneceu no tribunal após o recesso, fingindo revisar uns documentos, enquanto observava Camila conversar com a delegada Laura Moraes e Diego. Suas mãos tremiam levemente enquanto discava um número em seu celular. Temos um problema, sussurrou ao telefone. A menina sabe demais. A voz do outro lado da linha soou tensa. O quanto ela sabe exatamente? O suficiente para arruinar tudo. Ela viu as reuniões com as testemunhas. Tem anotações de tudo e agora a delegada está a levando a sério. E Júlio, onde ele está? Desapareceu, como combinamos, mas a situação está fugindo do controle. Isabela terminou a ligação e guardou o celular na bolsa. Ela precisava sair dali antes que as coisas piorassem. Enquanto isso, Camila mostrava a Laura uma página específica de seu caderno. Aqui eu anotei algo muito importante, disse a menina. Ontem eu vi quando Isabela guardou uns papéis na mala do Sr. Diego, mas ele não estava por perto quando ela fez isso. Diego franziu a testa. Que tipo de papéis? Eram brancos e tinham um selo vermelho. Ela os tirou da bolsa e os colocou no compartimento de cima da sua mala. Depois fechou a mala e foi embora. Laura se levantou imediatamente. Onde está sua mala agora, Diego? No meu carro, no estacionamento. Eu sempre a deixo lá durante os julgamentos. Temos que revistá-la agora mesmo. Os três se dirigiram para a saída, mas quando passaram por onde Isabela estava sentada, Camila parou. Esperem, ela sussurrou. Ela está agindo muito nervosa. Laura olhou disfarçadamente para Isabela, que havia se levantado e caminhava para a saída oposta. Você tem razão. Ela está tentando ir embora sem que a gente veja. Diego sentiu seu mundo desmoronar. A mulher com quem ele pensava em se casar estava fugindo do tribunal como uma criminosa. O que a gente faz? Perguntou. Você e Camila vão revistar a mala. Eu vou seguir Isabela, disse Laura. Se encontrarem algo, me liguem imediatamente. Camila pegou a mão de Diego. Vamos. Eu sei exatamente onde ela colocou os papéis. Enquanto corriam para o estacionamento, Isabela chegou à saída do tribunal. Um homem de terno escuro a esperava junto a um carro preto. Pronto? Perguntou Isabela. Tudo preparado, mas você tem que ir agora. A delegada está vindo para cá. Isabela subiu no carro, mas antes que pudessem arrancar, Laura apareceu correndo. Alto, polícia!
O motorista pisou no acelerador e o carro disparou do estacionamento. Laura pegou o rádio. Preciso de apoio. Tenho um veículo em fuga. Placas. Mas o carro já havia desaparecido no trânsito da cidade. No estacionamento, Diego abriu sua mala com as mãos trêmulas. Camila apontou exatamente onde havia visto Isabela colocar os documentos. Aí, naquele compartimento pequeno. Diego abriu o compartimento e encontrou vários documentos que nunca havia visto antes. Eram contratos falsos com sua assinatura falsificada e transferências bancárias para contas que ele não reconhecia. "Isto é impossível!" exclamou. "Esta não é a minha assinatura." Camila examinou os documentos. "Mas se parece muito. Alguém mais conhece como o senhor assina?" Diego pensou por um momento. "Isabela. Ela me viu assinar centenas de vezes. Inclusive me ajudava com os papéis da empresa quando Júlio estava ocupado. E o senhor Júlio também conhecia sua assinatura?" "Claro, ele era meu advogado há 3 anos." Nesse momento, o telefone de Diego tocou. Era Laura. "Encontraram algo?" perguntou a delegada. "Sim, documentos falsos com a minha assinatura. Isabela os plantou na minha mala. Como eu pensava." "Escutem, ela escapou, mas não vai chegar longe. Eu tenho a polícia civil da cidade procurando por ela." Camila se aproximou do telefone. "Delegada Laura, eu acho que sei para onde ela foi." "Como você pode saber disso?" "Porque no meu caderno eu anotei que ela sempre mencionava um lugar quando falava ao telefone. Ela dizia clínica e 3º andar. E também mencionava o nome Seu Afonso." Diego gelou. "Ela vai para a clínica onde meu pai está." "Por que ela iria para lá?" perguntou Laura. Camila revisou suas notas. "Porque ontem eu a escutei dizendo que tinha que terminar o serviço antes que fosse tarde demais. E também disse algo sobre documentos importantes." Diego começou a entender. "Os documentos da herança. Meu pai tem que assinar alguns papéis para transferir a empresa para o meu nome. Se ela chegar primeiro, pode fazer seu pai assinar documentos que deem o controle a ela", completou Laura. "Vamos para a clínica agora mesmo." Camila fechou o caderno e olhou para Diego. "O senhor acha que a gente chega a tempo?" "Graças a você, eu acho que sim", respondeu Diego. "Seu pai estaria muito orgulhoso de você." Os 3 entraram no carro de Laura e seguiram para a clínica sem saber que Isabela já havia chegado e estava se preparando para o último passo de seu plano. Na clínica, uma mulher com uniforme de psicóloga e cabelo diferente se dirigia para o quarto de seu Afonso Mendes. Ela levava uma maleta cheia de documentos legais e uma seringa com sedativo. Isabela havia mudado sua aparência, mas não havia mudado sua determinação de se apoderar da fortuna dos Mendes. A Clínica Vita era um edifício elegante de 3 andares, cercado por jardins bem cuidados. Quando Diego, Camila e a delegada Laura Moraes chegaram, o lugar parecia completamente tranquilo. "Em que quarto está seu pai?" perguntou Laura enquanto estacionavam. "3º andar, quarto 312, respondeu Diego. "Mas eu não entendo por que Isabela viria aqui." "Meu pai está sedado a maior parte do tempo." Camila abriu o caderno e revisou suas notas. "Talvez por isso mesmo. Se ele está sedado, não pode se defender." Laura franziu a testa. "Há quanto tempo ele está internado?" 4 meses. Diego suspirou. "Depois que eu anunciei meu noivado com Isabela, ele começou a agir muito estranho. Dizia que não confiava nela, que havia algo de errado. Os médicos disseram que era depressão severa por causa do meu casamento próximo." "E quem decidiu interná-lo?" perguntou Camila. Diego se calou por um momento. "Isabela me ajudou a encontrar esta clínica. Disse que conhecia o Dr. Ribeiro, que era muito bom com esse tipo de caso." Laura e Camila se olharam. "Você não acha estranho que sua noiva tenha sido quem encontrou o lugar para internar seu pai?" perguntou Laura. "Naquele momento, não. Eu estava muito preocupado. Isabela parecia querer ajudar." Camila escreveu algo em seu caderno. "Posso perguntar algo? O pai do senhor era muito inteligente com os negócios?" "Sim, era brilhante. Construiu toda a empresa do zero. Nunca tomava decisões importantes sem pensar muito bem." "Então, por que de repente ele começou a agir estranho, justo quando o senhor ia se casar?" Diego se deu conta do que Camila estava sugerindo. "Você acha que ele percebeu algo sobre Isabela?"
Eu acho que seu pai é muito inteligente e viu algo que os outros não viram. Por isso, alguém teve que calá-lo. Laura saiu do carro. Vamos descobrir, mas vocês têm que me prometer que vão fazer exatamente o que eu disser. Eles entraram na clínica pela porta principal. A recepcionista, uma mulher mais velha de óculos, os cumprimentou cordialmente. Boa tarde, em que posso ajudá-los? Viemos ver seu Afonso Mendes, disse Diego. Sou o filho dele. Claro, senhor Mendes, mas temo que hoje não será possível. Por que não? O Dr. Ribeiro está com ele neste momento realizando uma sessão muito importante. Pediu para não ser interrompido. Laura mostrou sua identificação. Eu sou delegada, preciso falar com seu Afonso imediatamente. A recepcionista ficou nervosa. Não posso. O doutor foi muito claro. Ninguém pode entrar até que termine. Camila se aproximou da mesa. Há quanto tempo o doutor está com ele? Ele chegou há 1 hora, mas não era o Dr. Ribeiro habitual. Era uma nova psicóloga que veio fazer uma avaliação especial. Diego se alarmou. Uma psicóloga? Como ela se chama? Doutora... A recepcionista revisou seus papéis. Doutora Martins, disse que vinha enviada pelo Dr. Ribeiro. Laura se aproximou mais. Pode descrevê-la? Mulher jovem, cabelo castanho, óculos, levava uma maleta grande e parecia muito profissional. Camila teve um pressentimento. Ela usava algum anel especial? Sim, agora que a menina menciona, um anel dourado muito chamativo na mão direita. Diego empalideceu. É a Isabela. Esse é o anel que eu dei a ela para o nosso noivado. Laura se dirigiu para os elevadores. Onde estão as escadas? Vamos subir sem usar o elevador. Por quê? Perguntou Camila. Porque se ela está aprontando algo, provavelmente tem cúmplices vigiando os elevadores. Eles subiram correndo as escadas até o 3º andar. O corredor estava vazio e silencioso. Quando chegaram ao quarto 312, Laura fez um sinal para que ficassem para trás. Vou escutar primeiro, ela sussurrou. Ela se aproximou da porta e encostou o ouvido. De dentro, ouvia-se uma voz de mulher falando em tom urgente. Seu Afonso, eu preciso que o senhor assine estes documentos agora. São muito importantes para o Diego. Não, eu não posso. Estou muito cansado. A voz do idoso soava fraca e confusa. Apenas assine aqui nestas linhas, depois o senhor poderá descansar. Laura fez um sinal para Diego e Camila se aproximarem. Ela está tentando fazê-lo assinar algo, sussurrou. Temos que entrar agora. Diego assentiu, mas Camila o segurou pelo braço. Espere, me deixe ver algo primeiro. Ela se aproximou da janela que dava para o quarto. Através da cortina semi-transparente, ela pôde ver uma mulher de costas inclinada sobre a cama. É ela, confirmou. Mas ela está com cabelo e roupa diferentes. Está disfarçada. Como você pode ter tanta certeza? Perguntou Laura. Pelo anel e pelo jeito que ela mexe as mãos. Eu anotei no meu caderno na primeira vez que a vi. Nesse momento, eles escutaram a voz da mulher de dentro. Perfeito, seu Afonso. Agora eu só preciso que o senhor tome este remédio para se sentir melhor. Laura não esperou mais. Abriu a porta de repente. Parada, polícia. A mulher se virou rapidamente, tentando esconder uma seringa atrás das costas, mas Camila já havia visto tudo o que precisava ver. É a Isabela, gritou. Eu reconheço o anel. Isabela Torres ficou imóvel por um segundo quando a delegada Laura Moraes irrompeu no quarto. Ela usava uma peruca castanha, óculos grandes e um talher formal que a fazia parecer completamente diferente. Quem é Isabela? Perguntou com voz fingida. Eu sou a doutora Martins. Vocês não podem entrar aqui durante uma sessão médica. Seu Afonso Mendes estava na cama com os olhos semicerrados e aspecto confuso. Na mesa de cabeceira havia vários documentos abertos e uma caneta. Pai, o senhor está bem? Diego correu para a cama. Diego, filho. A voz do idoso soava fraca. Esta doutora diz que eu tenho que assinar, mas eu não entendo. Camila se aproximou da mulher disfarçada, observando-a cuidadosamente. A senhora não é doutora nenhuma, disse com voz firme. Eu reconheço esse anel. É o mesmo que Isabela usava no tribunal. A mulher tirou os óculos e olhou para Camila com irritação. Eu não sei do que você está falando, menina. Você está confusa?
Não estou confusa. Camila abriu seu caderno. Olhe, aqui eu desenhei o anel há 3 semanas. Ele tem 3 pedras azuis e uma forma especial. É exatamente igual ao que a senhora está usando. Laura se aproximou da mulher. Pode me mostrar alguma identificação, doutora Martins? Claro. A mulher procurou na bolsa, mas só encontrou documentos médicos falsos. Deve estar na minha outra bolsa, no carro. Diego examinou os documentos sobre a mesa. Estes são os papéis de transferência da empresa, exclamou. Se meu pai os assina, toda a companhia passaria para o nome de... Ele leu o documento. Isabela Torres. A mulher recuou em direção à janela. Eu não sei do que vocês estão falando. Eu só vim fazer uma avaliação psicológica de rotina. Camila reparou em mais alguma coisa. E por que a senhora tem uma seringa na mão? Todos olharam para a mão direita da mulher, onde de fato ela tinha uma seringa meio escondida. Isto é vitamina para ajudar o paciente a se sentir melhor. Laura tirou a seringa dela. Vamos ver que tipo de vitamina é essa. Seu Afonso tentou se sentar na cama. Diego, esta mulher não é doutora. Ela chegou dizendo que era você quem a mandava, mas algo não estava certo. O que ela disse exatamente, pai? Que você estava com problemas legais muito graves, que se eu não assinasse esses papéis você ia ser preso. Mas eu sabia que havia algo errado. A mulher aproveitou que todos estavam distraídos e correu para a porta, mas Laura foi mais rápida e a deteve. Já chega. Tire essa peruca. Elas lutaram por um momento, até que a peruca caiu no chão, revelando o cabelo loiro de Isabela Torres. Isabela! Diego não conseguia acreditar no que via. Como você pôde fazer isso? Você não entende nada, gritou Isabela. Sua família tem milhões, e você só os desperdiça. Eu mereço essa fortuna mais do que você. Camila se aproximou de seu Afonso. Senhor, o senhor se sente melhor agora? Pode pensar com clareza? Sim, menina, muito melhor. Desde que esta mulher chegou, não me deram os comprimidos que me faziam sentir confuso. Laura entendeu imediatamente. Que comprimidos? Uns comprimidos azuis que a enfermeira me dava todos os dias. Ela dizia que eram para a depressão, mas eu me sentia cada vez pior. Diego se dirigiu a Isabela. Você estava fazendo ele ser drogado. Ele se opôs ao nosso casamento desde o começo. Isabela já não tentava esconder nada. Dizia que eu só queria o dinheiro dele. Eu tinha que mantê-lo calado até que pudéssemos nos casar. E depois o quê? Você ia mantê-lo sedado para sempre? Depois do casamento não importava mais. Com os documentos corretos, eu poderia ser a tutora legal dele. Camila revisou suas notas. E o senhor Júlio também estava ajudando ela? Júlio era fraco. Eu ofereci dinheiro e ele aceitou, mas depois se assustou e quis desistir. Laura algemou Isabela. Onde está Júlio agora? Eu não sei. Ele desapareceu depois que essa menina começou a fazer perguntas no tribunal. Seu Afonso se sentou na cama com mais firmeza. Diego, eu preciso te dizer algo importante. Há meses, quando eu comecei a desconfiar de Isabela, eu contratei um investigador particular. Ele encontrou evidências de que ela havia feito isso antes. O que o senhor quer dizer? Que você não é a primeira vítima dela. Ela esteve noiva de outros homens ricos em outras cidades. Todos acabaram perdendo seu dinheiro de maneiras misteriosas. Isabela ficou pálida. Isso é mentira. Onde está esse investigador agora, pai? Perguntou Diego. O nome dele é Roberto Vasconcelos. Ele é irmão de Júlio. Júlio o ameaçou para que parasse de investigar, mas Roberto escondeu todas as provas em um lugar seguro. Laura anotou rapidamente. Onde ele escondeu as provas? Em um cofre no banco. Roberto me deu a chave antes de desaparecer. Camila fechou o caderno. Então a gente tem tudo o que precisa para provar que o senhor Diego é inocente. Não tão rápido, disse Isabela com um sorriso estranho. Vocês não sabem quantas pessoas estão envolvidas nisso. Eu não sou a única. Laura a olhou seriamente. O que você quer dizer? Que se vocês pensam que isso acaba comigo, estão muito enganados. Há gente muito mais poderosa do que eu por trás de tudo isso. Isabela Torres foi levada para uma sala de interrogatórios improvisada que a delegada Laura Moraes
Montou em um escritório vazio da clínica. Embora estivesse algemada, sua atitude continuava desafiadora. Quem são essas pessoas mais poderosas de quem você fala? Perguntou Laura. Você acha que eu vou te dizer assim tão fácil? Isabela se recostou na cadeira. Vocês não têm ideia no que estão se metendo. Diego se aproximou da mesa. Isabela, eu confiei em você. Eu ia te dar tudo o que você quisesse. Por que fazer isso? Porque tudo o que eu quisesse não era suficiente. Eu queria o controle total, não depender dos seus caprichos. Camila estava sentada em um canto, escrevendo em seu caderno tudo o que escutava. Algo no comportamento de Isabela a preocupava. Delegada Laura, disse a menina. Posso falar com a senhora um momento? Laura se aproximou de Camila. O que foi? Ela está agindo como se não se importasse de ter sido pega, como se soubesse que não vai ficar em apuros por muito tempo. Laura olhou para Isabela, que realmente parecia tranquila demais para alguém que acabara de ser presa. O que você acha que isso significa? Eu acho que ela está esperando que alguém venha ajudá-la ou que tem um plano de reserva. Nesse momento, o telefone de Laura tocou. Era o chefe de polícia. Delegada Moraes, eu preciso que traga a suspeita para a delegacia central imediatamente. Há complicações. Que tipo de complicações? É melhor falarmos pessoalmente, mas traga também o Sr. Mendes e a menina. Eles vão precisar de proteção. Laura desligou o telefone preocupada. Temos que ir agora. Enquanto saíam da clínica, Isabela sussurrou algo que só Camila conseguiu escutar. A menina sabe demais. Alguém vai ter que fazer alguma coisa a respeito. Camila gelou, mas não disse nada até estarem no carro. Diego, posso ficar na sua casa esta noite? Eu não quero ir para a minha. Por quê? O que aconteceu? Isabela me disse algo que me assustou. Eu acho que alguém quer me machucar. Diego a olhou pelo retrovisor. Ninguém vai te machucar. Eu vou te proteger e a sua mãe, ela também vai ficar bem. Laura interveio. Vamos mandar uma patrulha para cuidar da sua mãe. Não se preocupe. Quando chegaram à delegacia, o ambiente estava tenso. O chefe de polícia, comandante Souza, os esperava com cara séria. Delegada Moraes, temos um problema. Acabaram de ligar do fórum. O juiz Ramos quer suspender o caso indefinidamente. Por quê? Ele diz que há irregularidades no procedimento e que a participação de uma menor como testemunha não é válida. Diego se indignou. Mas ela foi quem descobriu toda a verdade. Eu sei, mas o juiz tem a autoridade para tomar essa decisão. Camila se aproximou do comandante. Senhor, meu pai me ensinou algo muito importante. Ele me disse que quando os adultos não querem escutar a verdade, é porque alguém está pagando eles para ficarem surdos. O comandante a olhou com curiosidade. O que você quer dizer? Que talvez o juiz Ramos também esteja trabalhando com as pessoas más? Laura se deu conta da possibilidade. Comandante, podemos investigar as contas bancárias do juiz? Isso é muito delicado. A gente precisaria de um mandado especial. Nesse momento, Camila se lembrou de algo importante. Esperem, gritou. Eu tenho o número secreto que meu pai me deu. Ela tirou do bolso um papel amassado com números escritos. Ele me disse que se eu visse alguma vez corrupção no sistema judicial, para ligar para este número. Disse que era gente que podia ajudar quando os juízes e policiais não faziam o trabalho direito. O comandante examinou o número. Este é o número direto do Ministério Público Federal, MPF. Como seu pai tinha este número? Ele trabalhava em casos especiais, casos onde havia policiais e juízes maus. Laura entendeu imediatamente. Seu pai era um informante federal. Eu não sei o que é isso, mas ele me disse que era muito perigoso e que por isso eu tinha que manter em segredo. Diego se aproximou de Camila. Você acha que foi por isso que mataram seu pai? Os olhos de Camila se encheram de lágrimas. Ele me disse que havia gente muito ruim que não queria que ele falasse a verdade e que se algo acontecesse com ele, eu tinha que ser corajosa e continuar o trabalho dele. O comandante pegou o papel com o número. Eu vou ligar agora mesmo. Se seu pai era quem eu penso que era, isso muda tudo. Quem era meu pai? Perguntou Camila. Carlos Rezende
era um dos melhores investigadores disfarçados do país. Ele estava trabalhando em uma rede de corrupção que incluía juízes, advogados e empresários. E foi por isso que o mataram, provavelmente. Mas agora a filha dele vai terminar o trabalho que ele começou. Laura se aproximou de Camila. Você tem certeza de que quer fazer isso? Pode ser muito perigoso. Camila fechou o caderno e o apertou contra o peito. Meu pai me ensinou que quando a gente sabe a verdade, a gente tem que falar, não importa o que aconteça. E eu sei a verdade. Qual é a verdade? Que tem muita gente ruim tentando roubar o dinheiro do Sr. Diego e que eles vão machucar mais pessoas se a gente não parar eles. O comandante terminou de discar o número. Ministério Público Federal. Aqui é o comandante Souza. Eu tenho informação sobre a rede de corrupção que Carlos Rezende estava investigando. Camila sorriu pela primeira vez em dias. Finalmente, alguém ia escutar o que seu pai havia tentado dizer. Mas na cela do subsolo, Isabela também sorria. Ela havia conseguido enviar uma mensagem secreta e sabia que logo alguém viria resgatá-la. O procurador federal, Ricardo Vaz, chegou à delegacia em menos de uma hora. Era um homem sério, de uns 40 anos, com o uniforme impecável e um olhar que inspirava confiança. Comandante Souza, eu recebi sua ligação. Onde está a filha de Carlos Rezende? Camila se aproximou timidamente, levando seu caderno debaixo do braço. Sou eu, senhor. O procurador se agachou para ficar na altura dela. Camila, seu pai era um herói. Ele estava nos ajudando a encontrar pessoas muito ruins que roubavam dinheiro e machucavam pessoas inocentes. O senhor conhecia meu pai? Sim. Trabalhamos juntos por mais de 2 anos. Ele me falou muito de você. Dizia que você era muito inteligente e que algum dia seria uma grande investigadora. Os olhos de Camila se encheram de lágrimas, mas ela manteve a voz firme. Ele me ensinou a observar e a escrever tudo o que é importante. Isso pode ajudar muito. Você pode me mostrar seu caderno? Camila lhe entregou o caderno. O procurador Vaso revisou página por página, cada vez mais impressionado. Isto é incrível. Você tem evidências de toda uma rede de corrupção. Diego se aproximou. O que o senhor quer dizer? Que, segundo as notas de Camila, o juiz Ramos, o advogado Júlio Vasconcelos, a promotora Fernanda Cruz e várias testemunhas estão trabalhando juntos para roubar o dinheiro da sua família. Laura franziu a testa. A promotora Cruz também está envolvida? Olhem esta página. O procurador apontou uma das notas de Camila. Ela anotou que viu a promotora receber dinheiro de Isabela no estacionamento do tribunal. Camila assentiu. Foi na quarta-feira da semana passada. Isabela deu um envelope amarelo para ela, e depois a promotora mudou toda a estratégia dela no julgamento. O procurador Vaz pegou o telefone. Preciso falar com meus superiores. Isto é maior do que pensávamos. Enquanto ele falava ao telefone, Camila se aproximou de Diego. O senhor acha que meu pai estaria orgulhoso de mim? Tenho certeza que sim. Você é muito corajosa. Às vezes eu tenho medo, mas depois eu penso no que ele me ensinou, que as crianças também podem ajudar a fazer justiça. O procurador terminou sua ligação. Muito bem, o Ministério Público Federal vai assumir o caso, mas precisamos que Camila testemunhe oficialmente sobre tudo o que ela viu. Isso é perigoso? Perguntou Diego. Nós vamos protegê-la, mas o depoimento dela é chave para prender toda a quadrilha. Nesse momento, o comandante Souza se aproximou correndo. Procurador Vaz, temos um problema. Isabela Torres escapou. Como? Alguém subornou o guarda da cela. Quando fomos procurá-la, ela já não estava. Laura se alarmou. Há quanto tempo ela foi embora? No máximo 30 minutos. Mas já temos toda a cidade sob vigilância. Camila abriu seu caderno em uma página específica. Eu sei para onde ela foi. Como você pode saber? Porque aqui eu anotei todos os lugares que ela mencionou quando falava ao telefone. Ela sempre dizia 3 lugares: o tribunal, a clínica e o galpão do porto. O procurador Vaz se interessou. O que mais ela disse sobre esse galpão? Que lá eles tinham documentos importantes e que era o lugar seguro dela se algo desse errado. Diego se deu conta de algo.
O porto. Minha empresa tem vários galpões no porto. Isabela conhece as chaves porque me ajudava com o inventário. Qual galpão especificamente? O número 47. É onde guardamos os documentos antigos da empresa. O procurador Vaz organizou rapidamente uma operação. Comandante, eu preciso que o senhor cerque o galpão 47 do porto e que ninguém se aproxime até que nossa equipe chegue. A gente também pode ir? Perguntou Camila. Você não, pequena. É perigoso demais. Mas eu posso reconhecer as pessoas. Tem gente que vocês não conhecem, mas eu os vi no tribunal. Laura interveio. Ela tem razão. Camila tem sido nossos olhos neste caso. Podemos levá-la, mas ela fica no carro com proteção. O procurador pensou por um momento. Está bem, mas com proteção total. Quando chegaram ao porto, o local estava cheio de contêineres e galpões. O galpão 47 era um edifício grande de metal com as janelas cobertas. Ali está o carro da Isabela, apontou Diego. E há outros 2 carros que eu não reconheço, acrescentou Laura. Camila observou do carro de patrulha. Aquele carro azul eu já vi antes. É do homem que sempre senta na terceira fila do tribunal. Que homem? O que sempre usa terno cinza e tem uma cicatriz no rosto. Ele passava papéis para a promotora Cruz. O procurador Vaz se preparou para entrar no galpão. Muito bem, nós vamos entrar, mas quero que todos tenham muito cuidado. Essas pessoas já mataram antes. Como o senhor sabe disso? Perguntou Diego. Porque Carlos Rezende, o pai de Camila, não foi o único. Eles mataram outros investigadores e testemunhas que tentaram expor essa quadrilha. Camila apertou o caderno contra o peito. Então a gente tem que pegar eles hoje para que eles não machuquem mais pais. Exatamente, disse o procurador. Hoje a gente termina com isso de uma vez por todas. Quando se aproximaram do galpão, puderam escutar vozes discutindo lá dentro. Isabela estava gritando que tudo havia sido arruinado por causa de uma menina intrometida. Camila sorriu do carro de patrulha. Seu pai tinha razão. Os detalhes pequenos podiam resolver casos grandes. O procurador Ricardo Vaz e sua equipe cercaram o galpão 47 do porto. Do carro de patrulha, Camila observava tudo com seu caderno nas mãos, identificando as pessoas que saíam do edifício. Aquele é o senhor da cicatriz, gritou quando viu um homem tentando escapar pela porta dos fundos. E aquela é a promotora Fernanda Cruz. Os agentes federais prenderam ambos antes que pudessem chegar aos carros. Dentro do galpão, Isabela Torres estava destruindo documentos desesperadamente. É tarde demais, ela gritava. Aquela menina arruinou tudo. O juiz Ramos estava sentado em uma cadeira, contando maços de dinheiro. Acalme-se, Isabela. Podemos dar um jeito nisso. Eu tenho contatos no Ministério Público Federal. Todos ao chão. O procurador Vaz ordenou. A operação foi rápida e eficiente. Em menos de 10 minutos, toda a quadrilha havia sido presa. Os agentes encontraram caixas cheias de documentos falsos, dinheiro em espécie e evidências de outros crimes. Diego se aproximou do carro onde estava Camila. Como você se sente? Bem, eu acho que meu pai estaria contente. Por quê? Porque ele sempre me dizia que a verdade sempre vence, mas que às vezes a gente tem que ser muito corajoso para ajudar ela a vencer. O procurador Vaz voltou com uma caixa de documentos. Camila, encontramos algo que eu acho que vai te interessar. Ele abriu a caixa e tirou uma pasta com o nome Carlos Rezende, escrito na capa. Isto é tudo o que seu pai havia investigado sobre esta quadrilha. Ele sabia que o juiz Ramos estava recebendo dinheiro para declarar pessoas inocentes como culpadas, e foi por isso que o mataram. Sim, mas ele também deixou toda esta evidência para que um dia a gente pudesse pegar os criminosos. Camila abriu a pasta e viu fotos, documentos e notas com a letra de seu pai. Posso ficar com ela? Claro, é sua. Enquanto os criminosos eram levados para a prisão, Isabela se aproximou de Camila. Isso é culpa sua. Você é só uma menina intrometida. Eu não sou intrometida, respondeu Camila com calma. Eu sou a filha de Carlos Rezende, e ele me ensinou a não deixar as pessoas ruins machucarem as pessoas boas.
Isabela foi colocada na viatura, mas antes de ir embora, gritou: "Não pensem que isto termina aqui. Há mais gente envolvida." O procurador Vaz se aproximou de Camila. "Você se preocupa com o que ela disse?" "Não, porque se tiver mais gente ruim, a gente vai encontrar eles também." 3 meses depois, Camila estava no tribunal, mas desta vez como testemunha principal no julgamento contra toda a rede de corrupção. Ela usava um vestido novo que Diego havia comprado, mas seu caderno gasto continuava em suas mãos. O novo juiz, desembargador Lopes, sorriu para ela de sua mesa. "Camila, você pode nos contar como descobriu esta rede criminosa?" "Sim, senhor. Tudo começou porque eu prestei atenção nos detalhes, como meu pai me ensinou." Durante 2 horas, Camila explicou tudo o que havia observado e anotado. Seu depoimento foi tão claro e detalhado que não houve dúvida da culpa de todos os envolvidos. No final do julgamento, o juiz Lopes pronunciou as sentenças. Isabela Torres, 15 anos de prisão por fraude, extorsão e conspiração criminosa. Júlio Vasconcelos, 10 anos de prisão por quebra de confiança e corrupção. Juiz Ramos, 20 anos de prisão por corrupção judicial e obstrução da justiça. Promotora Fernanda Cruz, 12 anos de prisão por corrupção e conspiração criminosa. Quando o julgamento terminou, Diego se aproximou de Camila. "Como você se sente?" "Feliz, mas também triste." "Por que triste?" "Porque eu gostaria que meu pai estivesse aqui para ver isso." Laura Moraes, que havia sido promovida a delegada-chefe, se aproximou deles. "Camila, seu pai está vendo isso e está muito orgulhoso." "A senhora acha mesmo?" "Tenho certeza, e eu tenho algo que eu acho que você vai gostar." Laura lhe entregou uma placa pequena que dizia: "Camila Rezende, investigadora honorária, Polícia Civil de São Paulo." "Eu posso ser investigadora de verdade?" "Quando você for maior, se você quiser, mas por enquanto, eu só quero que você seja uma criança normal." Diego se ajoelhou em frente a Camila. "Camila, eu tenho pensado em algo. Meu pai já está melhor e minha família está muito grata a você. Você gostaria de ser minha irmã adotiva?" Os olhos de Camila se encheram de lágrimas de alegria. "De verdade? De verdade?" "Se sua mãe concordar, claro." Maria Rezende, a mãe de Camila, se aproximou de onde estava observando. "Filha, o que você acha?" "Que sim, mas com uma condição." "Qual?" "Que me deixem continuar usando meu caderno para observar as coisas. Nunca se sabe quando vai ser preciso de novo." Todos riram. Camila havia salvado uma família, desvendado uma rede de corrupção e honrado a memória de seu pai. Mas o mais importante era que ela havia aprendido que, não importa a idade, qualquer pessoa pode fazer a diferença se tiver a coragem de dizer a verdade. 1 ano depois do julgamento, Camila Rezende Mendes caminhava pelos corredores da antiga Clínica Vita, que agora havia se transformado no Centro Comunitário Carlos Rezende. Ela usava seu uniforme escolar e, claro, seu caderno debaixo do braço, embora agora fosse um novo que Diego havia lhe presenteado. "Como você se sente vindo aqui?" perguntou Diego, que a acompanhava junto com seu Afonso e Maria, sua mãe. "Bem, eu gosto que agora seja um lugar onde ajudam as famílias em vez de machucá-las." A clínica havia sido transformada em um centro onde famílias carentes podiam receber atenção médica gratuita, assessoria legal e apoio educacional. Na entrada principal havia uma placa que dizia: "Em memória do investigador Carlos Rezende, que deu sua vida pela justiça." Laura Moraes, agora delegada-chefe, se aproximou para cumprimentá-los. "Camila, como vai a escola?" "Muito bem. Embora às vezes meus colegas me perguntem se é verdade que eu ajudei a prender criminosos." "E o que você diz a eles?" "Que sim, é verdade, mas que eu não sou especial. Eu só prestei atenção como meu pai me ensinou." Seu Afonso sorriu. O idoso havia recuperado completamente sua saúde mental depois que os médicos descobriram as drogas que haviam lhe dado sem seu consentimento. "Camila, sabe o que eu mais gosto em ter você como neta?" perguntou. "O que, vovô?" "Que você sempre diz a verdade, não importa se é fácil ou difícil." Eles caminharam até o 3º andar,
onde antes ficava o quarto em que Isabela havia tentado fazê-lo assinar os documentos falsos. Agora era uma biblioteca infantil cheia de livros e mesinhas onde as crianças podiam fazer suas tarefas. Você sente falta da sua vida de antes? Perguntou Maria, a filha. Às vezes sinto falta de morar só com a senhora, mamãe, mas eu gosto de ter uma família grande agora. E não te parece estranho morar em uma casa tão grande? No começo, sim, mas o Diego e o vovô me disseram que eu posso decorar meu quarto como eu quiser e eu tenho minha própria escrivaninha para os meus cadernos. Laura se aproximou de uma janela que dava para o porto. Você sabe o que aconteceu com o galpão onde prendemos a Isabela? Não. O que aconteceu? O Diego o doou para ser um centro de capacitação profissional. Vão ensinar ofícios a jovens que não podem pagar a faculdade. Camila abriu seu caderno novo e escreveu algo. O que você anota agora? Perguntou Diego. Que é bonito quando os lugares ruins viram lugares bons. E você não investiga mais casos criminais? Por enquanto, não. Laura me disse para eu aproveitar ser criança, mas se eu vir algo suspeito, eu vou anotar. Seu Afonso se sentou em uma das cadeiras pequenas da biblioteca. Camila, o que você quer ser quando crescer? Eu não tenho certeza. Talvez investigadora como meu pai, ou talvez advogada para ajudar pessoas inocentes, ou talvez médica para curar pessoas doentes. É por que não as três coisas? Pode? Claro, você pode estudar muitas coisas, mas o mais importante é que você continue sendo corajosa e honesta. Maria se aproximou da filha. Há algo que você sinta falta de antes do julgamento? Camila pensou por um momento. Sinto falta do meu pai, mas agora eu sinto que ele está comigo de outra forma. Como? Toda vez que eu uso as coisas que ele me ensinou para ajudar alguém, é como se ele estivesse ajudando também. Laura olhou para o relógio. Prontos para a cerimônia? Eles desceram para o primeiro andar, onde havia uma pequena multidão reunida. O prefeito da cidade estava presente junto com o procurador Ricardo Vaz e vários policiais e delegados. Hoje nós inauguramos oficialmente este centro comunitário, anunciou o prefeito. E queremos agradecer especialmente a uma jovem cidadã que nos lembrou que a coragem e a justiça não têm idade. Camila se aproximou do microfone. Obrigada por fazerem este lugar para ajudar as famílias. Meu pai sempre dizia que a justiça não é só prender os ruins, mas também ajudar para que os bons possam viver melhor. A pequena plateia aplaudiu. Depois da cerimônia, a família Mendes Rezende voltou para casa no mesmo carro. Sabe o que é o melhor de tudo isso? Perguntou Diego enquanto dirigia. O quê? Que agora somos uma família de verdade? Camila olhou pela janela para a cidade que agora ela conhecia tão bem. Diego, sim. Obrigada por acreditar em mim quando mais ninguém acreditava. Obrigado a você por me ensinar que, às vezes, os maiores heróis vêm em pacotes muito pequenos. Naquela noite, Camila escreveu em seu caderno. Hoje foi um dia bom. Meu pai tinha razão. Quando a gente faz o certo, coisas boas sempre acontecem no final. Ela fechou o caderno e o colocou em sua mesinha de cabeceira. Amanhã seria outro dia, e quem sabe que aventuras esperavam por Camila Rezende Mendes, a menina que havia demonstrado que a verdade sempre encontra uma maneira de vir à tona.